Então, segundo livro das Crônicas, nós anunciamos lá no nosso grupinho da igreja, né? Nós vamos trabalhar com praticamente todo o capítulo 20, de modo que eu vou ler os versículos iniciais. Eu espero que os irmãos tenham lido, né? É um texto mais longo, então você já coloquei lá, para você se ambientar, para você já se situar, você já entender o contexto, né, daquilo que nós vamos falar. É uma passagem muito bonita que envolve o rei Josafá, da nação de Judá, reino do sul. O rei Josafá foi um dos reis, assim, dos poucos, porque a maioria dos reis de Israel e de Judá foram maus. Os bons foram a minoria. Então Josafá está dentre esses que foi um rei bom, temente a Deus, que buscava a palavra do Senhor, ele buscava andar nos caminhos do Senhor, ele buscava se aconselhar com o Senhor, ele buscava a vontade do Senhor. Então, é assim que nós também temos que viver e temos que ser. Nós precisamos ser, né, como essa minoria dos reis de Israel. A maioria foram maus. Nós não podemos achar que, nesse caso, a maioria, né, a maior parte está com a razão. Aqui eles não estão com a razão. Então, o rei Josafá está dentre esses reis classificados como um bom rei. Muito embora você vai ver no finalzinho do capítulo lá uma vacilada dele, né, um pecado na vida dele, que também a palavra de Deus mostra, né, as limitações dos homens de Deus e as limitações do próprio rei Josafá. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e agora, quando vamos meditar nela, Senhor, pedimos que, pela ação do Espírito Santo do Senhor, usando a minha vida como instrumento, abençoando a Tua igreja, abençoando cada alma, de acordo com as suas necessidades, com as suas carências, que o Espírito do Senhor, ó Deus, manifeste o Teu grande amor no nosso meio. Que o Senhor venha, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, trazer paz, consolo, alegria, edificação e amor a cada coração. É a nossa oração, mais uma vez, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Amados, baseados então nesse quase todo ele, capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, chega alguém lá para o rei Josafá e fala assim, Moabe, Amon e uns do Monte Seir lá, os chamados meunitas lá, eles falaram que eles estão com encrenca com você. Ele falou assim, porque eles vêm contra ti. Então, é contra você e contra o teu povo. Alguém chega para o rei Josafá e fala que uma ameaça iminente contra a nação de Judá, contra o povo de Deus. Então nós olhamos aqui que de pronto Josafá sentiu medo e o texto diz assim que pôs-se a buscar ao Senhor. Também eu colocaria um mais, né? Teve medo, mas já, né? O texto já de contínuo diz assim, teve medo e foi buscar o Senhor. E já imediatamente, né, foi orar, foi proclamar jejum lá e tudo mais. Então, baseado nesse texto, nessa passagem, nessas atitudes de Josafá, nós vamos falar sobre o seguinte tema: como lidar com as ameaças. Então vem Amon, Moabe, os do Monte Seir, eles é uma ameaça para Israel. E agora Josafá vai ter que lidar com isso. E nós vamos aprender com Josafá algumas lições, 4 lições, como que nós lidamos com as ameaças que aí vêm sobre nós.
E às vezes nós somos ameaçados, né? A saúde, a família, são os problemas, são tantas coisas, um vírus aí dessa Covid-19. Nós passamos às vezes ameaças constantes. E às vezes por dias, né? Por horas, às vezes por semanas, né? Então, Josafá estava sob ameaça. E essas nações se juntaram, não só para ameaçar, como eles queriam ameaçar e levar a cabo, né? Eles queriam destruir a nação de Judá. Então, Josafá vai nos ensinar como lidar com essas ameaças. Primeira lição, ou primeira coisa que nós vemos é como lidar com as ameaças. Quando a ameaça é maior que a nossa capacidade de enfrentá-la. Tem ameaça que é maior que a nossa capacidade de enfrentá-la. Então, Josafá, quando vai orar ao Senhor para frente, lá no verso 6, ele diz assim, mais para frente um pouquinho, verso 12, porque em nós não há força para resistirmos, essa é a oração dele, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, veja que são 3 nações contra uma nação. Quando você pensa assim, aqui não há uma equiparação de forças, né? Se os exércitos estivessem equilibrados, as forças estão desequilibradas. Então, a ameaça contra Josafá e contra Judá, ela era maior do que a capacidade deles. É igual uma caixa d'água, por exemplo, com 1000 litros, tem assim a capacidade de 1000 litros. É que a capacidade dela é de receber 1000 litros de água. Você não vai por 1010, 1100, não tem como. Não é essa a capacidade dela. Então, no caso aqui, não era a capacidade de Josafá. Ele está dizendo para Deus, nós não podemos resistir. A ameaça é maior do que a nossa capacidade de enfrentá-la. E às vezes nós vemos ameaça na nossa vida e nós percebemos, você percebe assim, que as tuas forças, elas não são maiores, a ameaça é maior do que a tua força que você tem dentro de você para resistir ou para enfrentá-la. Josafá, num primeiro momento e na oração dele, ele está dizendo para Deus assim, não está em nós a capacidade de resistir. Nós não temos capacidade para lidar com essa ameaça. Não está além da nossa força. É um negócio que vai além daquilo que a gente pode fazer. Não tem como, ele sabia o número das multidões, mais ou menos do exército de Moabe, de Amon, lá do Monte Seir. Então ele sabia que era uma ameaça irreal e o negócio ia ficar feio para eles. Eu lembro assim que quando eu era pequeno, quando aprontava com a mãe, corria da mãe. E eu nunca esqueço assim que a mãe tinha um chinelinho havaiano, assim, ela ficava batendo na perna e falou assim, quando você voltar você vai apanhar. Então eu sabia que a ameaça da mãe, na maioria das vezes, ela não ia se concretizar. Ela chegava lá, ela esquecia, porque é mãe, super mãe, aquela coisa lá, né? Mas ela acabava esquecendo. Mas quando o pai ameaçava, se você correr, quando você voltar, você vai apanhar dobrado. Então eu sabia que a ameaça era real, perigo real e imediato. Então não corria. Senão, você sabia que a ameaça ia, e o pai fazia. Você podia voltar lá, depois de uma hora, você chegava e apanhava. Então, você sabia que alguém ameaça, né? Mas o Josafá sabia que a ameaça era real. Então, o perigo estava às portas e eles não sabiam o que fazer. Então, essa mensagem, ela vai nos ensinar assim que a gente vai ter que aprender o que fazer quando a gente não sabe o que fazer, quando a ameaça é maior do que a nossa capacidade de enfrentá-la. E Deus sabe trabalhar com esse negócio de equiparar número, quando um número assim é muito pequeno, consegue lidar com um número muito maior. Um exemplo lá para trás na história deles era de Gideão, lá no livro de Juízes. Com 300 homens enfrentou um exército. A capacidade deles era muito maior que a de Gideão, irmãos. Nós precisamos olhar para isso. E eu penso assim que, como eles tinham esse registro da história, o Josafá também, quem sabe, né, depois quando ele vai orar, vai passar na cabeça dele, né? Poxa, mas o Gideão, com 300, lutou contra o exército.
A capacidade dele não dava para aquilo lá. Mas Deus, né, nós sabemos toda a história do Gideão lá, então, no fim, o Senhor fez com que a capacidade deles fosse à altura para enfrentar a ameaça. Segunda coisa que nós aprendemos com Josafá e aprendemos nessa passagem: o medo não pode nos impedir de enfrentar a ameaça. Ainda que você recebe a notícia, ele recebeu a notícia e o texto diz assim que ele ficou num primeiro momento, teve medo, mas, né, o autor pôs, e teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Então, ele sentiu um medo, mas daí, esse é aquele medo bom, irmão, é aquele medo quando você recebe a notícia e você não gosta da notícia, e a notícia não é boa, e ela é uma ameaça real. Então ele ouviu, os caras disseram, tá vindo lá 3 exércitos contra, é só nós, e não tem ninguém aqui que vai nos ajudar. Então o texto assim que ele teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor. Ele foi orar, ele foi jejuar. Você já viu assim que ninguém jejua quando tá tudo bem, quando as coisas estão bem, né? Final de ano, ano novo, né? Se Deus quiser, a gente pudermos fazer as nossas comemorações e confraternizações, ninguém pensa em jejum, Natal, Ano Novo, né? Comer um carneirinho assado, né? Comer uma costela assada, uma ponta de peito assada, né? Quem que vai pensar em fazer jejum quando o negócio está todo mundo feliz? Mas o texto diz assim que quando veio uma ameaça, daí o Josafá falou assim, vamos orar e vamos jejuar. Então, irmão, quando a ameaça for muito grande, ore e jejue. E o jejum é bom, sabe por quê? Porque, não vamos falar sobre jejum, mas abrindo parênteses aqui, porque quando você se abstém, por exemplo, da comida, quando você fica com fome, a fome fica ali, né? Você está com a fome e você está lembrando que está com fome. Mas enquanto você está lembrando que está com fome, é porque você está fazendo, se abstendo de algo por alguma coisa que você precisa muito. Então, enquanto eles ficaram com fome, eu estou imaginando que durante aquele dia todo ali, ele falou, hoje, vamos a partir de hoje jejum, porque daí eles vão orar, daí Deus já vai responder eles. Mas, enquanto você está jejuando, você também está lembrando um motivo do jejum. E a fome te ajuda. E a fome faz você se abster, faz você perseverar. Então, quando a coisa estiver muito difícil, pode jejuar mesmo, por um bom motivo. Quando a causa precisa, eles precisavam. Daí tem que orar e tem que jejuar, tem que botar o joelho no chão lá, né? Ainda mais quando é maior, a ameaça é maior do que aquela que você imagina que você possa suportar. Então, aqui eles viram a ameaça e eles sentiram um medo, aquele medo bom, que faz eles buscarem ao Senhor, faz eles quererem confiar no Senhor. Eu sei de um cara assim que ele viu um negócio assim, ameaça muito grande, desafio muito grande, mas ele não teve medo nenhum, Davi. O Davi chegou lá, quando viu, né, foi lá visitar os irmãos no campo de batalha, estava lá aquele gigante lá, e daí contaram lá para ele o que aconteceu, né? Tá 40 dias que esse cara tá aí dia e noite desafiando e praguejando, né? E ameaçando. Fala assim, manda aí um guerreiro aí, em vez de morrer todo mundo, eu mato um, escravizo vocês, ou vocês me matam e daí escravizo o meu povo e pronto. Mas o Davi diz assim, quem que é esse cara tagarelando aí? Eles falam, esse aqui é assim, mas vocês estão com medo dele? Vocês já contaram para ele quem que ele está desafiando? Vocês já contaram quem que é o Deus que está por trás de vocês? Ninguém falou? E daí Davi vai lá e fala assim, então é o Senhor Deus de Israel que você está desafiando, então em nome dele que eu vou contra ti. Davi nem teve medo, os caras estavam com medo. O texto diz que o Saul e todo o exército estava com medo. Daí chega um lá, um dos poucos na Bíblia que a gente vê, Davi não tinha medo das ameaças, irmãos, mas é o caso raro, aquele caso único que nos ensina também uma outra mensagem sobre isso. Mas aqui o Josafá, sim, ele teve medo, né? Mas o texto diz assim que quando sentiu medo ele já pôs-se a buscar, a orar e a jejuar. E também chamou todo o povo. E daí o texto diz assim para frente lá que vocês leram, que veio os homens, né, os homens preparados para a guerra, e as mulheres vieram junto, e em situações normais não vinham, mas como foi convocado jejum,
Em todo Israel, o texto diz que vieram as mulheres para Jerusalém, trouxeram os filhos, veio a criançada, veio todo mundo. Eu fico imaginando que criança, né? Criança assim, para fazer filho jejuar, eu estou entendendo que o jejum foi de um dia para o outro aqui, porque o negócio aconteceu muito rápido. Porque Deus vai dizer assim, amanhã vocês vão encontrar eles. Então, o negócio foi tudo muito rápido. Mas criança fica 3 horas sem comer, né? As pequenininho. Imagina, né? A Ana estava falando que cuida de um, quando acorda já está morrendo de fome, né? Então, criança não sabe ficar sem comer. E nem sabe o que é jejum. Mas o texto diz assim que as mães trouxeram os filhos e falaram assim, não, vai ficar sem comer. Vai jejuar também. Imagine, berreiro de criança e os pais contando. Não é porque a ameaça lá está grande. Então, nós precisamos, Então, irmãos, o medo não pode impedir você de enfrentar a ameaça e precisamos enfrentar com jejum e oração. Tem que enfrentar. Então o Josafá falou, vamos ter que enfrentar. Eu sei um amigo meu, assim, no tempo que eu estava... Essa história eu vim receber, ele se converteu também, então ele e a esposa dele, a gente tinha umas turmas diferentes assim, mas se encontrava assim nas baladas lá. Mas eu sei, assim, que ele me contou depois que ele estava lá numa boate, lá na balada, 2 horas da manhã, e tinha um briguento, né? Na cidade todo mundo sabia que gostava de brigar. Daí esse camarada foi lá e não sei por que cargas d'água lá, se desentendeu com ele. E daí ele queria bater nele, mas como ele era menor que eu, mais magrinho assim e tal, né? Ele não queria briga, ele nem era de briga. Ele pegou e foi saindo, né, tal. E daí o cara provocou demais ele, né? Ele falou assim, fica esperando aqui que eu vou buscar meu irmão pra brigar com você. Porque o irmão dele era bem maior que eu, mais forte, né? Mexia na fazenda com gado assim, então aquele cara fortão assim. O irmão dele era briguento. E daí ele falou assim, então se espere aqui que eu vou buscar meu irmão para brigar com você. Eu falei, então pode ir buscar teu irmão que eu vou ficar te esperando aqui. Daí ele foi lá na casa dele, Marinaldo, o mendigo tá lá na rua, lá no centro da cidade, quer brigar com você. O Marinaldo foi lá, lavou o rosto, levou, agora vai que chegou quem vai brigar. Então ele levou quem ia enfrentar ele. Ele teve medo, mas ele falou assim, mas eu vou me arranjar com quem eu sei que pode me ajudar. O Josafá teve medo, mas ele falou assim, sabe o que? Nós vamos ter que nos chegar a Deus, buscar o Senhor, e isso com jejum e com oração. E Deus, enquanto eles estão, o texto lá diz que no meio da oração, no meio do jejum, já veio a resposta do Senhor. Então a Bíblia diz assim que antes que a palavra chegue na tua boca, quando você vai orar, quando você está com aquele negócio dentro do teu coração, Deus já viu. Mas daí quando você se propõe a orar e jejuar, antes de você dobrar o joelho e começar, né? Ou na quietude do teu coração começar a falar com Deus, a Bíblia diz que já chegou no coração de Deus o teu sentimento. E chegou para Deus. E daí o profeta veio e falou assim, Deus já ouviu a nossa oração. E Deus disse assim, que a peleja é dele. E nessa vocês não vão nem pelejar. A peleja do Senhor. Então, enquanto eles estavam orando e jejuando, o texto diz lá que o Senhor mesmo já respondeu. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, verso 13, as crianças, mulheres, filhos. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, ao tal de Gesiel lá, e disse, dai ouvidos a todo Judá, aos moradores de Jerusalém. O rei de Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, eles estavam no meio da reunião de oração e jejum e já veio a resposta. Deus vai responder você, irmão. Então, às vezes o medo pode nos levar exatamente aonde que Deus vai querer que nós estejamos. E o verso 17, Deus diz para eles, não temais, nem vos assustei, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então agora Deus fala com eles. Agora vocês não precisam ter medo. O medo me trouxe vocês até mim. Mas agora vocês vão perder o medo porque a peleja é minha. Amanhã vocês vão encontrar com eles, mas vocês não vão guerrear. Vocês só vão lá ver o que eu vou fazer, assim diz o Senhor. Terceiro lugar, terceira lição que nós aprendemos, como lidar com as ameaças. Louvor e adoração precedem o desfecho da ameaça. Daí o que o texto diz lá? Eu espero que vocês tenham lido.
No meio da reunião de oração, eu estou imaginando assim que isso aconteceu muito rápido, assim, de um dia para o outro, porque o Senhor diz assim para eles, verso 16: amanhã vocês vão descer contra eles, vocês vão pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no final do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não vão pelejar, estou no verso 17, vocês vão só tomar posição e ficar parados, e vocês vão ver o salvamento que o Senhor vos dará. Daí, o verso 18, ouviram que Deus respondeu a oração, o jejum, e Deus fala com você, e Deus vai te responder. E daí Josafá prostrou-se com o rosto em terra, todo Judá, os moradores também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Agora quando eles ouviram a resposta, eles já adoraram, porque o Josafá disse, Deus vai fazer. Então nós vamos agradecer. Então Josafá foi lá, prostrou-se, né? E daí verso 19, dispuseram os levitas, os coatitas lá, os caras do louvor lá, do grupo de louvor, né? E louvaram ao Senhor em alta voz e sobremaneira. Verso 29, pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados marcharam à frente, louvando ao Senhor, dizendo, rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Daí, quando eles estavam se preparando para ir, o rei Josafá falou assim, os cantores aí, vocês vão com a vestimenta de louvor. Vocês não vão levar espada, vocês não vão levar escudo, porque Deus falou que nós não vamos guerrear. Então nós não vamos levar. Para que se Deus falou? Olha agora, assim, a atitude e a postura de Josafá. Ele falou assim, pode pegar os levitas e vão na frente. Põe na frente do povo os levitas. E eles vão tocando e nós vamos cantando. E antes de nós chegarmos lá onde Deus nos mandou ir, lá no vale, lá no lugar que Deus nos mandou, que nós íamos encontrar com eles lá, nós vamos louvando até lá. Porque louvor e adoração no coração do rei Josafá, eles estavam precedendo e encontrar ameaça com louvor e com adoração. Então, antes deles verem Deus fazer, eles estavam louvando, orando e agradecendo. Então, tem que ter gratidão, irmãos, antes da gente ver o desfecho da ameaça. Eles estavam indo para lá, mas daí o Josafá falou assim, nós vamos ao encontro da ameaça de Amon, de Moabe, dos do Monte Seir, mas nós vamos cantando, nós vamos louvando, nós já vamos agradecendo antes por aquilo que nós entendemos que Deus vai fazer. Isso é confiança, isso é fé, isso é segurança naquilo que Deus vai fazer. Então, irmãos, quando você vê a ameaça, você tem que receber a notícia, já louve e já agradeça por aquilo que Deus vai fazer. Foi assim que o Josafá fez. Então, os louvores, os cantores, ele falou assim, sem roupa de guerra, com vestes de louvor. Deus disse que já está, que é a dele a batalha, então vocês vão preparados para louvar e para agradecer. A gratidão por aquilo que Deus faria. Então tenhamos coração grato, como Josafá, ainda que a ameaça esteja diante de nós. Antes de nós, quando nós temos que enfrentá-la, nós precisamos trazer louvor e gratidão no nosso coração. Quarto e último lugar, nós estamos falando como lidar com as ameaças. Quarta e última lição que nós aprendemos aqui. O vale onde havia ameaça se torna vale da bênção. O vale que os caras se reuniram no vale e disseram assim, vocês vão amanhã, e Deus mostrou o lugar ainda, falou assim, vocês vão em tal lugar, vocês vão pela ladeira do Ziz lá, que eu tentei procurar na geografia da Palestina, não achei. Mas, daí vocês vão lá para perto na frente do deserto de Jeruel, daí esse lugar, eu achei, ele fica assim, nas proximidades do Mar Morto.
Então Deus diz assim, os caras estão vindo por ali, eu vou trazer eles por ali. Daí eu vou levar vocês lá. O texto diz assim que vocês vão encontrar eles, Deus dá o endereço, Deus diz assim, vocês vão por ali, vocês descem pela ladeira dos Is, né? Ladeira então quer dizer que é um negócio assim que você vai ter que chegar no lugar mais baixo lá, e vocês vão ver, lá vocês vão encontrar eles. Mas quando vocês encontrarem eles, o texto diz lá, verso 17. Quem quer ler para mim o comecinho dele, enquanto toma um pouquinho d'água? Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Ó, vocês vão encontrar eles. Verso 16, de encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não vão pelejar, vocês vão tomar posição e vão ficar parados lá. Eles vão estar no vale e vocês vão estar vendo eles. Do lugar que eles foram para as imediações do Mar Morto. O Mar Morto é a maior depressão que existe na face da terra. Olha lá, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, de qualquer lugar que você for, você não precisa subir em lugar nenhum para chegar ao vale. Porque da onde que você está, da onde que eles foram, o texto diz assim que vocês vão descer pela ladeira dos Is, e daí vocês já vão ver o vale, o fundo do vale. Vocês já vão ver o fundo do vale do Mar Morto. Porque sendo a maior depressão da terra, de qualquer lugar que você está, você vai enxergar o negócio lá embaixo. Então, olha, Deus traz os caras pela região do Vale do Mar Morto, porque vocês vão chegar e vocês vão poder assistir de camarote lá o que eu vou fazer. E o texto diz assim que quando eles estavam a caminho do vale, irmãos, verso 22, quando começaram a cantar, olha lá um negócio interessante, quando eles começaram a orar e jejuar, Deus já falou com eles. Agora verso 22, começaram a cantar, daí quando que foram por o desfecho lá, tendo eles começado a cantar e dar louvores, conforme Josafá disse, vamos pôr os cantores na frente e vamos cantar e vamos louvar. Quando começaram a cantar, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Verso 23, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Então, o texto diz assim que, quando eles começaram a cantar, Deus preparou emboscadas contra eles, verso 22. Emboscada quer dizer que Deus arrumou o negócio de um jeito que esses exércitos, essa multidão, eles tiveram que vir para o lugar que Deus trouxe eles. Trouxe eles lá para a região do Mar Morto. Aí levou a nação de Judá para assistir assim de cima, os caras. Vocês vão ver. Então, essa gente lá, a grande ameaça veio por o finalzinho desse vale aqui, perto da frente do deserto de Jeruel, nas proximidades do Mar Morto. Então, foi Deus quem trouxe eles, porque ele diz assim, eu vou preparar a emboscada. Você só prepara a emboscada quando você sabe o caminho que o inimigo vai fazer. Então, Deus já trouxe eles por aquele caminho, e o texto diz assim que preparou a emboscada contra eles. Quando eles começaram a cantar, Deus foi lá e desbaratou-os. Eles se autodestruíram, levantaram-se uns contra os outros, e daí nós não sabemos, não há registro se foram os anjos do Senhor que fizeram começar a confusão, porque quando tem muita gente, quando tem 3 nações juntas, e dá uma confusão, daí ninguém sabe se um está brigando contra 2, o 2 contra o 3, o 3 contra 1. A Bíblia, eu só sei que Deus instalou um negócio de confusão no meio deles, que eles começaram a se matar. E o texto diz assim que quando Israel chegou lá e olhou, não tinha nenhum sobrevivente. Nenhum sobreviveu. Eles se destruíram totalmente. E o lugar que eles estavam, que era o lugar de ameaça, tornou-se Vale da Bênção. O Vale da Ameaça veio a ser Vale da Bênção. E o texto diz assim que ao 4º dia, eles juntaram os despojos 3 dias. Vieram Josafá, seu povo, para saquear os despojos.
O verso 24 diz assim que, tendo chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 24. Então Josafá com o povo vieram pegar os despojos. Verso 25. E acharam só cadáveres, porém riquezas em abundâncias e objetos preciosos tomaram para si o que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção. O negócio que era ameaça, já mudou o nome. Agora já estavam no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Meus irmãos, eles precisaram de um dia, eles ficaram assim na expectativa da ameaça. Mas daí, quando Deus foi lá e desbaratou, Deus respondeu, Deus veio e disse assim: podem só assistir, e vocês, essa briga é minha, essa ameaça sou eu que vou tratar dela. E daí o texto diz assim que eles ficaram, quem sabe, um dia em jejum e oração, de um dia para o outro, e Deus disse assim: amanhã vocês vão se encontrar com eles, mas vocês só vão encontrar porque eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar desse negócio para vocês. Deus está dizendo assim: eu cuido desse negócio para você lá na frente. Daí, eles chegaram, quando eles chegaram assim, para ver, eles chegaram, só eram corpos. E agora aquela ameaça que durou, quem sabe, um dia, um pouco mais, agora eles precisaram de 3 dias para recolher despojos. Para recolher os despojos. E daí foram para o 4º dia andando e recolhendo ouro, prata, tudo que mais precioso que eles tinham. 4 dias, olha só, isso não é bênção, irmãos? Um dia você fica meio assim, agora você fica 4, e o texto diz assim que eles começaram a cantar, e daí começaram a louvar o Senhor, e já não era mais vale da ameaça, agora tornou-se vale da bênção. E daí, quando eu estava pensando nesse texto, quando eu leio para esse versículo, eu falei assim: nossa, não tem como você não falar outra coisa que não seja esse tema. Verso 25, para nós irmos caminhando para o final da nossa mensagem. O povo veio saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E daí precisaram ficar, estavam no 3º dia, eles precisaram ficar mais um dia, ao 4º dia. O que o verso 25 diz? Tomaram para si mais do que podiam levar. A capacidade deles agora de recolher o despojo era maior. Cada homem, cada um que estava lá, cada um deles, agora eles iam recolher o despojo, os materiais preciosos de ouro e tudo mais. Estava além do que ele podia carregar. Você entendeu a jogada? Lá no começo, a ameaça estava além da capacidade deles de suportar. Agora a bênção está maior que a capacidade deles. Vai além, irmãos. Se eles ficaram um dia, orando, jejuando, agora Deus dá 4 dias para eles caminharem no meio daquele vale. E a capacidade, o texto diz assim que eles estavam além da capacidade de cada um de recolher o despojo, de ver as bênçãos que o Senhor fez na vida deles. Então voltaram todos os homens de Judá, Jerusalém e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Então, uma hora, a capacidade deles não dava para ameaça. O Josafá diz assim: nós não somos capazes de resistir, não temos essa capacidade. A ameaça vai além. Agora eles estão dizendo assim: nossa, nós não temos a capacidade de carregar as bênçãos agora, é sem medida, está além do que cada um possa carregar, mas agora é bom, agora é bênção, agora é alegria, agora é a hora que eles louvam mesmo, e com aquele coração cheio de gratidão ao Senhor. Para quem foi assim apreensivo, Deus leva eles a um lugar em que eles pudessem assistir aquilo que Deus ia fazer.
Mas quando você olha para a oração do rei Josafá, ele diz assim: Senhor, o senhor lembra lá que quando o Salomão fez a oração, ele disse assim: quando vierem orar nesse lugar que era Jerusalém, lugar de adoração, o Senhor escuta o teu povo, o Senhor vai ouvir a angústia do teu povo, e o Senhor vai responder ao teu povo. Por isso que Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, clamar, orar, me buscar, eu virei, responderei, sararei a sua terra, aquela coisa lá. E daí o Josafá está lembrando a oração do Josafá. É o lugar aqui, Senhor, o lugar de adoração, de louvor. É esse lugar que o Senhor falou que se a gente chegar aqui, nós vamos clamar na nossa angústia, e o Senhor vai nos ouvir, e o Senhor vai nos livrar. Então, amados, o lugar para a gente orar, para a gente buscar o Senhor, é o da oração, é o lugar que nos põe pertinho do coração do Senhor. Não é só na igreja. Temos uma dificuldade por causa da pandemia, né? E agora, quando na pandemia, a gente vê as capacidades reduzidas, né? Porque agora as igrejas têm que funcionar com a capacidade X, não pode funcionar com tudo lá, aquela coisa lá. Então, agora eles vão, Josafá vai dizer para o Senhor: olha, Deus, na oração dele, é o lugar que o Senhor falou, aqui em Jerusalém, por causa do templo, por causa da Arca da Aliança, é para nós nos achegarmos ao Senhor aqui. Então, na oração lá, ele está recorrendo àquele expediente que Salomão usou. Então, quando o teu povo vir nesse lugar buscar o Senhor escuta, o Senhor responde, Deus. E Jesus vai nos ajudar na correção quanto ao lugar, porque quando ele vai conversar com a mulher samaritana, ela diz assim: o lugar de adoração, de louvor, é Jerusalém. Mas Jesus diz para ela: vai chegar um tempo que Jerusalém, o templo vai ser destruído, e daí não vai ser em Jerusalém, em Samaria, vai ser em todo lugar, em qualquer lugar. O lugar é quando o teu coração chega perto do coração do Senhor, é quando nós nos quebrantamos, quando nós sentimos medo no primeiro momento, mas o medo nos leva a orar, a jejuar. Esse é o nosso lugar, esse é o lugar do povo de Deus, perto do coração de Deus, para ouvirmos Deus falar conosco. Deus falou com eles no meio da oração e disse: amanhã vocês vão lá, vocês vão ver a ameaça, mas vocês só vão encontrar a ameaça, vocês não vão fazer nada, eu vou fazer. E eles foram e viram, e daí recolheram o despojo, e a capacidade deles de recolher o despojo no Vale da Bênção agora era maior do que a capacidade que eles não tinham para resistir à ameaça. Então nós vimos assim como Deus é bondoso, como Deus é gracioso para comigo e para com você. Então, o vale onde havia ameaça se torna vale da bênção. E ali o Senhor responde, ali o Senhor concede alegria. O verso 27 diz que: porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Então, sejam quais forem as ameaças, os desafios que estiverem à nossa frente, vamos olhar para esse texto e vamos ter a mesma postura que o rei Josafá teve para lidar com ameaças. Vamos curvar as cabeças? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que possamos, como o rei Josafá, aprender a lidar com as ameaças que vêm sobre nós e que vêm sobre esses dias contra cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada vida, cada alma aqui com essas palavras. Sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.